Agora, na Rádio Diocesana FM 95,7, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 13 de março, nós queremos comentar um pouco sobre a participação das mulheres na sociedade, mas especialmente na igreja. Nas últimas décadas, nós temos presenciado e comemorado a participação das mulheres na igreja, nos vários ministérios que a igreja tem, como catequistas, depois do Concílio Vaticano II, quanto que a liderança dos leigos sobressaiu na igreja, na música, na liturgia e nas pastorais mais variadas. Mulheres catequistas, ministras extraordinárias da Sagrada Comunhão, ministras extraordinárias da palavra, exercendo os mais diferentes ministérios e serviços na igreja. Nós sabemos que há poucos dias comemoramos o Dia das Mulheres e sabemos quanto que a mulher ainda sofre na sociedade por ser discriminada, por sofrer violência, por não ser reconhecida, não ter os mesmos salários, enfim, uma sociedade que ainda é machista, que ainda não dá o devido lugar para a mulher. As mulheres estão conquistando o seu espaço. Cada vez mais elas se impõem nas várias áreas da sociedade, mas também na igreja. As mulheres, nas últimas décadas, têm ocupado espaços que antes eram espaços masculinos. E o Papa Francisco não fecha essa possibilidade, muito pelo contrário. Ele tem colocado mulheres em postos chaves na igreja, como secretárias de dicastérios, como secretárias do sínodo, várias funções, teólogas, que ele tem chamado para assessoria nos encontros, nos congressos, e deixou em aberto o debate, a discussão sobre a retomada de diaconisas na igreja. É um tema ainda aberto, não tem nenhuma decisão, mas muitas mulheres escrevem sobre isso. As mulheres da igreja primitiva, não é? Como foram importantes as mulheres religiosas na vida religiosa ou mesmo leigas. Então há uma série de artigos escritos por Christine Schenck que reconhece isso. A vida religiosa, tal como conhecemos hoje, tanto contemplativa como ativa, evoluiu ao longo de 2000 anos. Neste último de 4 artigos, essa autora que eu citei, Christine Schenck, analisa o que pode ter levado as mulheres do cristianismo primitivo a contribuir ativamente para a construção da igreja. Tal como foi referido nos 3 artigos anteriores desta série, nós não vimos esses artigos, só vamos ver esse 4º agora, as evidências da iconografia e das inscrições nos túmulos sobre as mulheres no cristianismo primitivo, juntamente com os escritos contemporâneos sobre as madres da igreja, mostram que as mulheres exerciam formas de governo no serviço como viúvas inscritas no catálogo de viúvas, diaconisas, líderes de igrejas domésticas, líderes de mosteiros, evangelistas, professoras, missionárias e profetisas. Em muitos casos, as mulheres governavam outras mulheres, embora haja exceções notáveis, como a da diaconisa Martana de Seleucia, na Turquia, que governou um mosteiro duplo no local do martírio de Santa Tecla. Estas mulheres do cristianismo primitivo testemunhavam e pregavam livremente, apesar da forte oposição de homens do cristianismo primitivo. Poder-se-ia perguntar, com razão, de onde vinham a força interior e a autoridade que levavam as mulheres da igreja primitiva a ignorar as tentativas de as silenciar.
Creio que o que levou as mulheres a falar, em vez de ficarem caladas, foi a sua fé em Cristo ressuscitado. O sarcófago que vamos examinar, diz a autora, fornece um indício sobre a forma como pelo menos uma mulher cristã, a quem chamaremos Júnia, uma vez que o seu verdadeiro nome é desconhecido, entendia qual era a fonte da sua autoridade interior. No centro da figura analisada, Júnia segura um códice na mão esquerda, enquanto a direita está levantada num gesto de oradora. De cada lado da figura estão representadas cenas bíblicas, da esquerda para a direita, Deus Pai, com Caim e Abel, Cristo com Adão e Eva, a cura do paralítico, a cura do cego de nascença, o milagre de Caná e a ressurreição de Lázaro. Alguns anos antes da sua morte, Júnia, ou a sua família, tinha encomendado este sarcófago esculpido de forma única para comemorar a ela e aos valores que tinham moldado a sua identidade. Quando Júnia tivesse morrido, o sarcófago seria levado para sua casa, onde ficaria exposto durante 7 dias, para que a família, os clientes, os amigos pudessem prestar homenagem e admirar o seu memorial habilmente esculpido. Entrariam no espaço liminar para meditar sobre a sua vida, os seus valores, as suas convicções e, inevitavelmente, sobre o significado da vida e da morte. No artigo publicado em 2004, Jeanette Tulloch, especialista em artes figurativas do cristianismo primitivo, observou que a arte antiga podia ser considerada como um discurso social destinado a atrair o observador como se fosse um participante, e que a arte era entendida para interpretar significados, não simplesmente para os incorporar. Assim, de acordo com o critério de Tulloch, é razoável pensar que Júnia desejava que os seus entes queridos entrassem no espaço liminar para experimentarem o poder de Cristo na inversão dos efeitos da queda, com a cura do cego e do paralítico, proporcionando vinho abundante no novo reino de Deus e ressuscitando Lázaro e Júnia dos mortos. Onde encontrou Júnia a autoridade para testemunhar e ensinar Cristo? Uma sugestão pode ser dada pela expressão do seu rosto, esculpido próximo do rosto de Cristo, inclinado para ela, com a boca aberta, como se murmurasse algo ao seu ouvido. Júnia e a sua família queriam que ela fosse recordada como alguém que ensinou com a autoridade de Cristo. As pessoas que a choram comunicam não só com a defunta Júnia, mas também com o Cristo que cura e edifica, através do significado evocado e realizado pela arte do seu sarcófago. Júnia exorta os vivos a abraçarem Cristo, que autorizou o seu ministério e de quem ela dá testemunho mesmo para além da morte. Estas mulheres do século IV são as precursoras das monjas monásticas e apostólicas dos tempos posteriores, que confiaram no poder de Cristo para levar a cura e a justiça, apesar da forte oposição que enfrentaram. Por exemplo, o nascimento e o desenvolvimento da educação pública e dos hospitais, no Ocidente e no Sul do mundo, podem ser atribuídos a ordens de religiosas que se recusaram de ficar fechadas em conventos para poderem cuidar dos doentes, dos pobres e dos analfabetos. Clara de Assis escreveu a primeira regra monástica para mulheres. Nunca mais a sua comunidade teria dependido das dádivas dos ricos, e isso significaria que todas as suas irmãs seriam iguais. O bispo resistiu-lhe com veemência e só cedeu quando Clara estava no leito de morte. Apesar do seu medo da Inquisição, Teresa de Ávila indicou novas formas de experimentar a presença de Deus no centro da nossa existência e nas instituições e sacramentos da Igreja. Durante a epidemia da peste negra, Juliana de Norwich proclamou um Deus misericordioso que não condenava à perdição eterna aqueles que morriam
antes de receber a absolvição, como a igreja ensinava na altura. Tudo correrá bem, tudo irá correr bem, dizia aos seus concidadãos desesperados. Em geral, as doutoras da igreja, mulher como Teresa de Ávila, Hildegarda de Bingen, Teresa de Lisieux e Catarina de Sena, testemunharam um Deus de misericórdia, não de julgamento. Então vejam, queridos irmãos, essas mulheres, quantas mulheres na igreja que mostraram a sua força, a sua potência, a sua fé em Cristo, que o seguiram. Que Deus nos ajude a reconhecer o trabalho das mulheres hoje na igreja e na sociedade e as apoiemos com as nossas orações e com a nossa fraternidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus todo misericordioso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Você ouviu na Rádio Diocesana FM 95,7 A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Oferecimento. Olá, querido ouvinte da Rádio Diocesana, sou o Padre Nildo de Souza. Quero convidar você a fazer parte do Clube da Fé. Com você, o Evangelho vai mais longe. Ligue 28 2101 0953, 28 99963 8024 e seja também um evangelizador. Deus abençoe você e a sua família, que você possa também colaborar sempre com a nossa Rádio Diocesana através do Clube da Fé. Clube da Fé.